chegou a sua vez. É a grande oportunidade. E não no domingo, mas no sábado nós vamos reunir aqui quem vai se batizar. Nós vamos ter um treinamento. Decidimos fazer no sábado, porque no domingo é muito corrido para o diaconato. E vamos servir uma janta, no caso, nós vamos jantar aqui. Vamos começar às 5 da tarde, termina lá pelas 8. E aí nós vamos jantar junto, a igreja vai estar oferecendo um jantar para quem vai se batizar e para quem vai acompanhar também. Se você vai acompanhar, se você está discipulando, ou você é pai, mãe, é parente, venha junto, só nos avise para a gente fazer a refeição para todo mundo. Vai ser muita comunhão, vai ser um tempo especial de Deus para nós. E o último aviso é que nós estamos precisando de feijão, pó de café, arroz, açúcar e óleo, é o Saziec. Domingo que vem a Santa Ceia, e na quarta-feira a gente entrega aqui as cestas básicas. Então eu gostaria muito que você contribuísse durante a semana, trazendo 1 quilo de alimento. Cada um trouxer 1 quilo, vai sobrar, né? Nós entregamos aí 30, 50 cestas todo mês. O dia que você quiser vir participar, conhecer, você vai ver um grande número de pessoas saindo com alimento aqui, que dependem dessa cesta todo mês. Abra sua Bíblia comigo, irmãos, no livro de Efésios. Efésios capítulo 6, verso 13. Efésios 6, 13, nós vamos ler até o 17. O texto diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Querido Pai Celestial, estamos no nosso segundo culto de hoje. Te louvamos pela manhã linda e agradável que tivemos hoje aqui. Te louvo a Deus pelo crescimento de pessoas, do número de gente que tem estado conosco nos cultos hoje, um número maior ainda. E te agradeço a Deus por a tua palavra tem sido pregada. Aqui está a tua palavra, que é absoluta, a tua palavra é a verdade total, e é sobre ela que vamos compartilhar e falar. Mas me dá graça como instrumento do Senhor para abençoar a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, abençoar, ó Deus, a semana que nós estaremos começando. Fala conosco, ministra, traz palavra rema, palavra revelada, palavra de sabedoria, discernimento, conhecimento, para que todos nós saímos daqui fortalecidos, alimentados por essa palavra. É o pedido que lhe faço, em nome de Jesus, e todos digam amém. Irmãos, hoje eu quero, com a graça e a ajuda de Deus, falar sobre o capacete da salvação. Esse é o tema do dia, nós compartilhamos essa palavra hoje pela manhã. E a grande verdade desse texto aqui, que fala de várias armaduras, é que nós estamos numa guerra. Às vezes as pessoas vão para o evangelho, se tornam evangélicas, crentes, como preferir usar a expressão, e elas não têm ideia de que, na verdade, nós estamos numa guerra, entramos numa guerra. E nessa guerra nós precisamos estar revestidos, porque a guerra não é fácil. E é interessante que eu disse hoje de manhã aqui que você vê, por exemplo, pessoas vivendo sem braço e vivendo bem, né? Você vê pessoas vivendo sem as pernas, vivendo bem. Vê pessoas, irmã G, vivendo sem os olhos e também vivendo bem. E às vezes parece até
que vivem melhor do que pessoas que não têm nenhuma deficiência. Mas ninguém nunca, Bego, olhou para alguém ali fora e falou assim: eu vi um sem cabeça andando ali. Aliás, se vê... se corre, né? Nós nunca vamos ver, né, Filó, né, Koji? Nunca vamos ver alguém sem cabeça. Quando a gente era criança, os nossos pais queriam... hoje não tem mais disso, né? As crianças não acreditam, mas a gente acreditava, a gente era bobinho, né? A mãe dizia assim: se você sair muito longe, a mula sem cabeça pega você. Bastava uma criança gritar mula sem cabeça, já estava correndo para dentro da casa. Mas ninguém vive sem cabeça. Irmãos, preste bem atenção nisso. Toda manhã, nós acordamos e vamos... Eu acho que o que acontece comigo deve acontecer com todo mundo. Você vai para o banheiro fazer a sua higiene pessoal. Existem até aquelas pessoas que têm o costume, o hábito de tomar banho de manhã. Ou então você vai, lava o rosto, né? Depois escova o dente, faz a sua higiene para você sair de casa. E é muito interessante, pastor Geraldo, Cláudio aqui, não precisa dizer assim, a Solange dizer assim: Jorge, vai lá escovar o dente. Não precisa. Não precisa eu dizer para a Solange: vai lá lavar o rosto, esqueceu de lavar o rosto. Porque isso é natural. A gente faz isso com naturalidade, não faz? E a gente chama essas coisas de higiene pessoal, né, irmã Sandra, Bruno? Agora a pergunta que eu queria fazer para os irmãos é: você já parou para pensar sobre higiene mental, higiene na mente? Outra pergunta que eu quero deixar aqui, não precisa levantar a mão, lógico que ninguém vai levantar mesmo, né? Mas essa semana, não vou falar nem esse mês, nem esse ano, essa semana que terminou, não teve muita coisa que você pensou e que você não gostaria de ter pensado? Que passou pela sua cabeça, pela sua mente, quem sabe até desceu para o coração, que você dizia: eu não posso ficar pensando isso não deve fazer parte do meu pensamento. Eu acho que quase todos nós, né, pastor Laércio? Nós lutamos com isso. É uma batalha essa área do pensamento. Existe uma frase aí popular e antiga, que alguém diz assim: eu não posso impedir que o passarinho voe sobre a minha cabeça. Não é isso? A gente não pode impedir. Mas a gente pode impedir que ele faça ninho. Isso a gente pode impedir. Então, queridos, é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje. Abra a sua Bíblia comigo, por gentileza, lá em 2 Coríntios, capítulo 10. Segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 10. Vamos ler juntos os versos 4 e 5. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Esse texto diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Olha essa frase final aqui, irmãos: para destruir fortalezas. Daqui a alguns minutos eu vou falar de algumas fortalezas da mente. Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E antes que alguém fique em dúvida o que é sofisma, sofisma é tudo aquilo que induz ao erro. Então, quando você vê a palavra sofisma aí na Bíblia, ela está indicando aquilo que chama atenção para o erro, aquilo que leva seu pensamento a errar, anulando o sofisma. Aí o verso de número 5 diz assim: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, olha, irmãos, guarde isso, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Segura para mim um pouquinho aí, irmão. Levando cativo todo pensamento. Se você tem que levar cativo um pensamento,
é porque você tem que levar preso, amarrado, forçado. Então o que esse texto está dizendo é que algumas situações na minha vida e na sua vida precisa de força de vontade para cativar, pegar o pensamento. Nós temos pensamentos errados. Tem pensamento que passa, que até assusta a gente? Tem, mas pega ele e leva cativo a obediência a Jesus. E isso não é fácil. É lógico que não. No final nós vamos orar sobre isso. Nós vamos falar com Deus sobre isso, porque isso não é fácil. Irmãos, a vida caminha de acordo com pensamentos predominantes. Eu vou repetir isso. A nossa vida caminha de acordo com pensamentos que predominam. Então, se você é uma das pessoas que vem mantendo pensamentos predominantes que não lhe agrada, você não está nesse culto aqui à toa. Deus te trouxe aqui hoje. Nós temos tido mortes na cidade, suicídios. Irmão, quem decidiu se suicidar não decidiu hoje, acordou e falou, hoje eu vou me matar. Isso vem acontecendo na mente. Nós temos psicólogos aqui na igreja, e às vezes eu converso com eles antes, falando sobre isso. Hoje de manhã mesmo a doutora Thaís estava aqui na frente, ouvindo essa mensagem. Então, nós vivemos isso. Se nós não pegarmos esse campo de batalha, que é a nossa mente, e levarmos cativo o nosso pensamento à obediência a Cristo, é lutar contra o pensamento errado, nós não vamos conseguir vencer. Agora, irmãos, escute isso, diga comigo assim, na minha mente eu ganho, ou na minha mente eu perco. É assim. Na mente se ganha e na mente se perde. Se você disser assim, eu sou vitorioso, eu vou para cima, eu vou vencer, você está certo. Mas se você falar assim, eu sou um derrotado, você também está certo. Na mente se ganha, na mente se perde. Então nós temos que tomar muito cuidado. Por isso Paulo vem dizer que para nós colocarmos o capacete da salvação. E uma das formas de termos o capacete da salvação é conhecendo a palavra de Deus. Nós conhecemos o nome dos atores de novela, atrizes. Conhecemos os jogadores de futebol, sabemos os valores dos seus contratos. Alguns dizem o time inteiro, do goleiro ao zagueiro, do goleiro ao atacante. Mas às vezes nós não sabemos um versículo bíblico. Nós não sabemos um texto para na hora que os pensamentos, a batalha se formar, a gente não saber como lidar com isso. Aí tem que correr para procurar o pastor para orar, procurar o irmão que é mais consagrado, a irmã que é mais consagrada, para orar por nós. Porque nós não revestimos a nossa mente. Qual versículo bíblico que você conhece? Eu quero deixar essa pergunta aqui. Provavelmente alguns disseram assim, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Salmo 91, aquele que habita. Fora esse, irmão, dá para dizer mais algum? O que nós conhecemos de palavra de Deus, irmão? Às vezes você conversa com as pessoas, elas conhecem de tudo, de política, conhecem de agronomia, astronomia, tudo que mia. Falar em mia, irmão, tem uma gata aí mais crente do que muita gente aqui, não sai da igreja. A gata estava ali agora, a menina levou, falou, não adianta levar, filha, pode deixar ela aí, ela volta. Essa gata é crente, barbaridade. 6 horas da manhã cedo, ela está aqui de novo. Então nós às vezes não conhecemos a palavra de Deus porque não formamos isso. E é isso que vai proteger a nossa mente. Irmão, nós gastamos o dia com tanta coisa. Marcelinho, nosso cantor, a gente tem compromisso, lógico, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da família. Sim, mas não dá, irmão, para separar um momento e ler um texto, ler um versículo, ouvir uma palavra. A pastora
Sueli posta uma palavra todo dia. A Sandra está fazendo um vídeo, né, todo dia. Tem coisa boa aí na internet para a gente parar um tempo e ouvir ser ministrados. E nós, às vezes, não fazemos isso. Se a pessoa levar um tiro na perna, ela pode escapar, lógico, com vida. Levar um tiro no ombro, às vezes até no peito, dependendo do lado, né? Mas se levar um tiro na cabeça, acabou. E é isso que Satanás tem feito. Ele tem mirado a mente. E cada dia que passa, a mente está mais maldosa, irmão. Não é isso, pastor Geraldo? Basta ligar lá o Datena, ligar aqueles jornais, aí você fica assustado de ver a mente. Então você pega a Bíblia e vê que, especialmente no Antigo Testamento, toda vez que o pai ia abençoar o filho, ele botava a mão na cabeça do filho. Mas a maldição também vem pela cabeça. Então nós temos que tomar cuidado como nós estamos fazendo isso, como é que está a nossa mente. Irmãos, eu sugeri hoje de manhã e vou sugerir agora à noite, você decorar esse verso que nós vamos falar. Filipenses 4:8. É possível que alguns já até conheçam. Mas eu quero sugerir que você não só leia, mas você decore esse versículo. Vamos falar juntos? Filipenses 4:8. Olha o que diz Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O vosso pensamento. Vamos falar junto agora? Nós vamos falar junto, mas eu gostaria muito que você lutasse para decorar. É grande, né? Mas põe no coração decorar. Nós decoramos código de barra, nós decoramos lei do PROCON, né? Fulano lá me enganou, mas eu conheço a lei do PROCON. Conhecemos a lei da justiça. Conheço o artigo. Tem gente que conhece o artigo da lei. Então vamos conhecer essa lei aqui, irmão? Vamos lá, 1, 2, 3. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aleluia! Recebe essa palavra aí, irmão. Sinta-se desafiado a decorar esse verso. Se você não trouxe canetinha aí, dobre a folha, marque, faz alguma coisa, né? Coloca aí no celular, igual o Luiz acabou de colocar ali agora, né, Luiz? Marca aí no seu celular, mas põe isso no teu coração. Irmãos, lá no Salmo 23, o salmista diz assim: unges a minha cabeça com óleo. Salmo 23, 5. Por que o salmista fala para ungir a cabeça com óleo? Porque ele sabia do valor do óleo na cabeça da ovelha. A ovelha, se ela começar a receber parasitas, moscas e vermes, normalmente eles vêm na cabeça da ovelha. Às vezes entra no ouvido, e quando entra, se tem algum fazendeiro aqui, o sitiante que cria ovelha, sabe disso. Se entra no ouvido, ela fica louca, dá desespero. Então o Davi colocava o óleo porque o óleo afugentava. Irmãos, quanto mais óleo na nossa cabeça, menos perigo de verme, menos perigo de mosca, de parasitas. Porque, irmão, escute isso, nós estamos aqui hoje. Falei isso hoje de manhã. De manhã é 1 hora, o culto de manhã é 1 hora. Agora, à noite, a gente faz 1h30, um pouquinho mais, né? 1h30. E depois, durante a semana, irmão, é lá fora. No trabalho, na faculdade, na correria. Né, Fernando? Aí você fica lá, Suelen. Vocês têm batalhas lá. Aí aquilo que você recebeu hoje, agora, aqui,
Será que terça-feira ainda está fresquinho? Quarta-feira, quinta-feira, quem sabe não lembre mais? Por isso a importância de no meio da semana nós estarmos juntos de novo, recebendo uma nova unção, recebendo óleo fresco para continuar a semana. Porque ovelha sem óleo na cabeça vai ficar doida. Irmão, irmã, preste atenção, escute bem. Olha para as pessoas, olha para os irmãos aqui, o povo que está lá na galeria. Olha quanta gente lá, né? Preste atenção, quando a vida espiritual está bem, as coisas vão bem. Não sei se você não, acho que você já notou isso. Mas se notou, note. Se não tinha notado ainda, note isso. Quando a gente está bem, pastor Geraldo, espiritualmente alimentado, lendo a palavra, em oração, participando dos cultos, os problemas vêm e eles parecem menores do que são. O contrário, irmão, também é verdadeiro. Quando nós não estamos bem espiritualmente, quando está faltando óleo na nossa cabeça, qualquer probleminha vira um problemão. Da depressão, da ansiedade, da crise de choro, da raiva, da briga. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Cabeça com discernimento espiritual, você vai saber se é de Deus, se é da carne, se é do diabo. Porque tem gente que às vezes não sabe nada disso. E cabeça é lugar de discernimento, irmão. Cabeça é lugar pensante. Quantas decisões tomadas erradas sem óleo na cabeça. Pessoas ficam sócias e se arrependem, levam calote do sócio, casam sem discernimento, namora sem discernimento, muda de cidade sem discernimento, faz negócio sem discernimento, compra um carro e depois não pode passar no nome, compra um terreno e o terreno está com problemas. Discernimento espiritual, óleo na cabeça. Põe a mão na sua cabeça e diz assim: Deus, hoje a tua palavra é sobre o capacete da salvação. E junto com esse capacete, que não falte óleo na minha cabeça. Aliás, Eclesiastes 9:8 diz isso. Pode ler lá. Pode colocar para nós, irmão. Olha Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e jamais falte óleo sobre a sua cabeça. Irmãos, vamos voltar lá para o texto de origem. O texto de origem, 2 Coríntios 10, verso 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Deixa eu pensar em algumas fortalezas aqui, doenças. Tem gente, irmão, que não está doente, mas na cabeça fica. Ela vê uma mancha no corpo, ela diz: meu Deus, isso aqui vai virar um câncer. Toca no corpo em algum caroço, perde o sono. Porque a cabeça trabalha, a mente despreparada trabalha. E aquilo que não é doença vai virando doença. Tem gente que a doença não está no corpo, está na mente. Você conhece gente que vai no médico? Doutora Cleide estava aqui hoje de manhã, ouvindo isso. Pessoas vão no médico. Chega no médico, o diagnóstico diz: você não tem nada. Uma pessoa diz: eu tenho. Quer saber mais do que o médico, né, meu? Então é desse jeito, porque a cabeça trabalha assim. Não, eu estou doente. Outra coisa, fraquezas. Tem gente que o tempo todo ela é fraca. Eu brinquei até de manhã aqui dizendo: parece o tal do galinha de Angola, né? Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Porque vive com aquela fraqueza. Você nunca vê aquela pessoa forte. Irmãos, todos nós, Paulo disse: quem enfraquece, que eu também não enfraqueço. Até Paulo disse isso. Lógico que tem dia, tem momento na minha vida e na sua vida que a fraqueza nos abate. Mas uma coisa é passar por um momento, outra coisa é viver na fraqueza.
Em nome de Jesus, se você entrou aqui pensando nisso, sai daqui fortalecido hoje para a glória de Deus. Outra fortaleza da mente, a baixa autoestima. Tem gente que sempre olha e diz, não gosto do meu nariz, não gosto da minha cor, não gosto do meu tamanho, não gosto de ser gordo, não gosto de ser magro, não gosto de ser alto, não gosto de ser baixo. Não gosta. É sempre, eu sou feio, eu não sou bonito, olha para o espelho e não vê beleza. Uma baixa autoestima, sempre acha que os outros é melhor. Não, irmãos, nós somos imagem de Deus. Nós somos semelhantes ao Criador. Ele nos fez cada um diferente um do outro, mas nós somos especiais para Deus, nós somos importantes. Existe uma beleza natural. Então tem que erguer a cabeça e acreditar no Deus que te criou. Outra fortaleza da mente é o passado. Quantas pessoas que vêm conversar com a gente e dizem assim, pastor, eu estou servindo a Deus, mas em 1990 eu fiz... Irmão, passado é passado, irmão. Passado é passado. Esquece o passado. Deus não está preocupado com o seu passado, Ele está preocupado com o seu presente e o seu futuro. É isso que Ele quer garantir. Paulo disse assim, olha, Paulo fez quanta coisa errada, viu? Estevão morrer na frente dele, permitiu, mas Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para as que estão diante de mim. É para frente, irmão. Quando eu era jovem, puxa, faz tempo, velho. Aqui nessa igreja, o púlpito era ali, aqui era a casa pastoral, a gente entrava por ali, o púlpito era ali. E eu recebi uma oportunidade do pastor Garcia para cantar. Eu estava, foi o pastor Garcia, depois o pastor Sátiro, né? É isso mesmo. Aí o pastor Garcia me deu a primeira oportunidade para cantar. Aí eu subi no altar e cantei. Nunca vou esquecer, eu estava tão nervoso que eu guardei o hino. Para frente e para o alto onde Deus está. Quem conhece, diga amém. Para frente, para o alto, onde Deus está. Caminha. Você conhece, Fernando? Você diz que erga a mão. Não adianta ficar com esse cabelinho preto aí, que eu sei sua idade, né? Eu estou brincando com o Fernando, é amigo de infância aqui, irmão. Por isso que estou brincando com ele. Lembra, Fernando? Eu cantei isso, irmão. E eu nunca mais esqueci. Irmão, é para frente e para o alto. O nosso caminho é para frente e para o alto. Quando Satanás tentar lembrar seu passado, lembre o futuro dele. Porque o futuro dele é no inferno, no lago de fogo. Mas o nosso é para frente e para o alto. Aleluia! Derrota. Tem gente que parece que vive derrota. Irmãos, todos nós, se você nunca foi derrotado, você vai ser uma hora. E não é profecia, não. Isso é verdade. Em alguma área a gente é derrotado, em algum momento da vida. A gente não ganha todas. Ninguém ganha todas. Agora ficar lembrando a derrota e achando que porque perdeu uma, irmão, quantas você ganhou? Às vezes a gente esquece todas as que ganhamos e fixamos apenas na que perdemos. Só na derrota. Não, irmão, tem muita vitória na sua vida. Comece a escrever, você vai ver. Você vai ver lindas vitórias. Espírito crítico, outra fortaleza da mente. Tem gente, irmão, que critica o governo, critica o federal, critica o estadual, critica o municipal, critica se está chovendo, critica se está fazendo calor, critica se está fazendo frio, critica se mora no bairro, critica se mora no centro, critica se mora na casa, critica se mora no apartamento, critica se tem cachorro, critica se não tem cachorro. É uma vida de crítica. Isso não pode. Pede, se você vive isso, se tem uma fortaleza na sua mente chamada crítica, fala com Deus agora na hora da oração. Irmãos, escute bem. Pessoas que só criticam, elas acabam ficando sozinhas.
Ninguém gosta de gente que fica criticando o tempo todo. Não é isso, irmã Maria, meu querido irmão? Alegria ver vocês aí. Obrigado pelo presente aquele dia lá no restaurante. O senhor deu o presente, eu só recebi depois que o senhor foi embora. Depois eu vou te dar um abraço, tá bom? O casal. Obrigado, viu, querido? É assim que acontece. Tem pessoas que a vida deles é criticar. E aí, essa fortaleza da mente, irmão, leva a prejudicar a família toda. Porque a família começa a virar crítica também. Se é uma coisa que acontece normalmente, aí logo todo mundo critica. É lógico, irmão, que tem coisa que a gente não concorda. Você vai olhar para o governo, não vai concordar com algumas coisas. Você vai olhar para o município, não vai concordar. Você vai olhar para o dia a dia, o patrão, o trabalho, o funcionário. Mas viver uma vida de crítica. Lembra, irmãos, quando eu falo para vocês, levante a mão assim, toca no céu, não é só porque quero orar ao Pai. Não, eu acredito, irmãos, que lá no céu tem tudo. Então nós não dependemos do governo. Lógico que a gente luta para eleger o melhor, a gente batalha para ter um bom governo federal, estadual, municipal. Mas a grande verdade, irmão, é que o nosso recurso vem do céu. Deus supre as nossas necessidades. Então não adianta ficar com uma vida de crítica. Outra coisa, lá em Gênesis, Deus disse assim, crescei, Gênesis 1, 28. Crescei, multiplicai e dominai. Essa é a ordem de Deus. Irmãos, diga assim, tudo que é vivo cresce. Tudo que é vivo domina. Tudo que é vivo multiplica. Então vamos crescer, vamos multiplicar e vamos dominar. Algumas situações nós precisamos dominar. Nós dominamos o boi. Você comeu o bife hoje porque alguém dominou o boi e matou o boi. As pessoas dominam o leão, dominam o elefante, dominam répteis, dominam até pessoas mais fortes, mas às vezes nós não dominamos o pensamento. Por isso a necessidade do capacete da salvação. Nós dominamos feras, dominamos máquinas, dominamos tanta coisa. Agora, uma forma muito especial de nós melhorarmos isso é também nos cercarmos de pessoas boas. Quem são as pessoas que nos cercam? Quem são as pessoas que nós convivemos? Dá uma olhada em 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 33 diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Os nossos pais diziam esse versículo de uma maneira diferente. Nossos pais diziam assim, diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem és. Por quê? Porque dependendo com quem a gente convive, a gente vai ficando com a cabeça com problema. Pensamentos errados. Lá na empresa, estou vendo o Marcão lá, vocês dias viram o Marco tirando foto com os funcionários lá, né, Marco? Lá na empresa, lá no setor do Marco, um deles começa a achar que tem problema no mercado. Aí começa a falar com o outro também aceita. Daqui a pouco o Marcos está com um problema na mão para resolver. Porque tem vários funcionários lá no mercado querendo tomar decisão errada dentro do mercado. Quando a gente anda com pessoas que pensam errado, nós corremos o risco de assimilar isso, ser influenciados por isso. A vida caminha na direção dos nossos pensamentos predominantes, então nós temos que tomar cuidado com muitas coisas, inclusive com a dúvida de filiação. Escute bem isso. Quando Satanás foi até Jesus lá na tentação, nós tivemos o privilégio de estar lá no monte, né? Nós ficamos pertinho, de Jericó, da cidade de Jericó, a gente vê o monte da tentação. E nós fomos lá, tiramos foto, mandamos até para vocês os vídeos aí. E ali naquele lugar, Satanás disse para Jesus uma hora assim, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras, ou se atira, porque ele dará ordem aos seus anjos, se tu és filho de Deus. Isso é tentar levar dúvida de filiação. Irmão, irmã, escute isso. Cuide da mente.
Cuide do seu pensamento. Cuide daquilo que passa na sua cabeça. Leia a palavra de Deus. Conheça textos bíblicos. Frequente a igreja. Ande em comunhão. Porque em algum momento Satanás vai fazer você querer que você duvide da sua filiação. Levante a mão direita e diga assim: Satanás, eu estou aprendendo que a minha filiação nunca terá dúvida, porque eu sou filho de Deus. Gênesis capítulo 6, verso 5, nós estamos caminhando para o final. Gênesis capítulo 6, verso 5. Hoje não pude pregar toda essa mensagem de manhã, pelo horário, mas vocês estão tendo o privilégio de ouvir ela completa. O texto diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava na terra e que era continuamente mal. Essa palavra desígnio aí é pensamento. Em outra versão, que era continuamente mal todo o pensamento do seu coração. Foi isso que fez com que Deus destruísse a terra com o dilúvio, enviasse o dilúvio e salvasse apenas uma família, a família de Noé. Porque o pensamento do homem se corrompeu. Irmãos, não é assim que acontece. Vamos pensar aqui. Político, por exemplo. Nosso irmão Itamar nos representa muito bem, não está aqui hoje, ele está numa igreja da cidade. E nós oramos por ele e pedimos que Deus guarde a vida dele lá na política. Mas olha-se quantas pessoas começam na política com aquela ideologia linda. Mudar a cidade, melhorar a situação do povo, né? Melhorar o Brasil. Aí alguns deles, durante a caminhada, com o envolvimento e influência, o desígnio do coração muda. Os pensamentos mudam. O funcionário, quando começa na empresa, os patrões que estão aqui, nós temos empresários aqui na igreja, você que é patrão, você sabe o seu funcionário quando começa, ele chega 15 minutos, 20 minutos antes. Com o tempo ele começa a chegar atrasado. Ele não faltava no primeiro ano, agora, cada 6 meses morre uma tia, né? Porque o pensamento vai mudando, as coisas vão sendo alteradas. O casamento era tudo I love you, né? Tudo amor, toda coisa boa, coisa bonita de casal. Mas aí os anos vão passando, já não tem mais beijo, não se pega mais na mão, não se abraça, não tem momento de carinho, porque os anos passaram. Pensamento, coração, a mente foi dominada. Cônjuge, o cristão. Quantos de nós, irmãos, éramos mais fiéis nos cultos? Quantos de nós orávamos mais, líamos mais a Bíblia? Mas durante os anos de cristão, nós fomos nos acomodando e nos contentando com o culto na semana e com o poder. Irmãos, é muito triste se nós temos pessoas que ouve uma palavra bíblica uma vez por semana. Pense nisso, você precisa ter mais tempo com Deus. Na sua casa, no seu trabalho, no seu carro. Sai para trabalhar, coloca um CD lá, um pendrive, agora é mais pendrive, né? Coloca lá. Faz oração em casa. Vem na quarta da fé. E para encerrar e a gente orar, a Bíblia mostra que nós temos portas de entradas para o pensamento. Uma delas é os olhos. Coloca para mim, irmão, por gentileza, Gênesis 3, verso 6. Irmãos, diga comigo assim: os olhos são janelas de entrada da vida. Você já viu pessoa dizer assim: olha nos meus olhos, né? Quando a pessoa não está dizendo a verdade, diz que não olha no olho da gente, né? Porque quando olha no olho, diz que os olhos são as janelas da alma, não é isso? Olha o que diz Gênesis 3, 6. Vendo a mulher, os olhos, vendo a mulher que a árvore é boa para se comer e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu
e deu também para o marido, que também comeu. Foi pelos olhos que entrou o pecado. Os ouvidos, Gênesis capítulo 3, verso 1. Olha o que diz Gênesis 3, 1. Aqui é a serpente, irmão, aqui é o diabo, ó. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse para a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Quem conhece a Bíblia sabe que esse texto está errado. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Não, Deus não disse isso. Mas Satanás trabalha com jogo de palavras. Satanás diz assim: você está aqui na festa de um amigo, não custa beber um pouquinho. Você acha que você vai deixar de ser crente por causa disso? Ah, você está aqui, rapaz. Hoje você está aí para baixo. Fuma um pouquinho, usa um pouquinho. Você acha que Deus vai te mandar para o inferno por causa disso? Um momento difícil da sua vida? Não custa. E assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Não, não foi isso. Deus disse que era para não comer de uma árvore. E não de toda a árvore. Vem pelos olhos, vem pelos ouvidos. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja dos nossos pensamentos. E vamos encerrar com Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Vamos ler juntos? Vamos lá. 1, 2, 3. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém! Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe seu casamento. Deus abençoe seus filhos. Deus abençoe o seu trabalho. Deus abençoe os seus projetos. Mas não esquece de pôr o capacete. Essa semana, a hora que surgir uma ideia errada, você diz assim: em nome de Jesus, pensamento errado, vai embora. Estou levando cativo a obediência a Cristo, o meu pensamento. Porque eu tenho